Queridos irmãos, queridas irmãs, quando São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, fala que somos cidadãos do céu, certamente para os fiéis de Filipos, que eram os destinatários da carta, essa expressão tinha um sentido muito especial. Isso era porque Filipos era uma cidade, uma colônia romana, e tinha um status especial, tinha sido concedido, em que os que ali estavam tinham direito à cidadania romana. Isso era, na antiguidade, naquele momento, uma grande honra. Mas também, e é também por isso que São Paulo usa essa expressão, uma responsabilidade. Motivo de honra, mas também de responsabilidade, ou seja, de agir de um modo coerente com essa honra recebida. Deviam, então, se apresentar de verdade como cidadãos romanos. E com muito mais razão, portanto, nós, como cidadãos do céu, não algo que merecemos, como tampouco no caso dos cidadãos de Filipos. Era uma concessão, uma graça, como o fato de sermos cidadãos do céu. É uma graça, algo que Deus nos oferece a despeito dos méritos que possamos ter, porque Ele nos ama, porque nos quer junto de si e nos concede essa honra inimaginável de sermos cidadãos da realidade mais maravilhosa que existe, que é justamente estar em comunhão com Ele. Porém, isso também significa que a nossa vida, e aqui está o esforço da vida cristã, a nossa luta cotidiana de corresponder a essa grandeza. Por isso que ele tinha falado, e diz chorando, que há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que não têm ideia do que estão desprezando. Aquilo que Cristo nos conseguiu com a sua cruz. Porque o preço dessa cidadania do céu foi o sangue que Ele derramou na cruz por mim e por você. E mais ainda, diz, o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. E essa é a luta, queridos irmãos, queridas irmãs, de cada um de nós. De não fazer do nosso ventre o nosso Deus. Ou seja, de não nos deixarmos levar por essas inclinações, esses desejos, essas forças que às vezes sentimos dentro de nós, que nos levam às coisas terrenas, que nos levam a saciar esses desejos carnais, não somente do ponto de vista sexual, também do ponto de vista sexual, mas tudo aquilo que não corresponde a essa dignidade que nós temos de cidadãos do céu. Por outro lado, sobretudo olhando para o que Jesus nos ensinou no Evangelho, com essa parábola do administrador infiel, no fundo podemos refletir se o nosso esforço, se o uso das nossas capacidades, da nossa liberdade, da nossa inteligência, da nossa vontade que Deus nos deu, se nós aplicamos para que a nossa vida seja correspondente a essa realidade, sermos cidadãos dos céus, se o fazemos com a mesma intensidade e perspicácia com a qual aquele administrador infiel do Evangelho buscou, com artifícios pouco virtuosos, conseguir um benefício. Porque, e parafraseando aqui um ponto da obra de São José Maria Escrivá, Caminho, no número 316, a pergunta que devemos fazer, se nós buscamos estar com Deus, se buscamos a fidelidade, se buscamos corresponder ao amor de Deus com a mesma intensidade, vai dizer São José Maria, que um avaro procura o seu ouro, com a mesma intensidade que uma mãe ama o seu filho,
com a mesma intensidade que um vaidoso busca as honras desse mundo e com a mesma intensidade, diz ele na tradução em português, que um pobrezinho busca os seus prazeres vergonhosos. Será que nós temos esse fogo dentro de nós, como tem às vezes as pessoas que estão simplesmente motivadas pelas coisas desse mundo? Essa é a pergunta que hoje eu e você devemos fazer. Porque às vezes, e essa é a verdade, falo por mim, nem sempre busco as coisas de Deus com a mesma intensidade que infelizmente às vezes me deixo levar na busca pelas coisas da terra. O Salmo nos convidava a nos enchermos de alegria quando escutássemos que vamos à casa do Senhor. E esse é o nosso destino. É para lá que nos encaminhamos, para a casa do Senhor. Então, com alegria, sim, lutemos. Evitemos aquilo que é contrário à nossa dignidade como cristãos. Mas não com tristeza, não como alguém que está perdendo algo, mas como alguém que tem uma realidade muito mais maravilhosa por receber. E que possa o Sagrado Coração do nosso Divino Salvador ser para nós essa inspiração. Que possamos olhar para o exemplo desse coração aberto, esse coração entregue, esse coração que se faz tudo pelos demais, para que também nós possamos ter o nosso coração aberto para Deus que nos ama, é nosso Pai. Que tenhamos nosso coração aberto ao próximo, para que amando o próximo possamos ganhar a nossa passagem direta para aquele lugar de onde nós temos a cidadania, que é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.